Olá pessoal, pronto, vou gravar aqui a resolução de duas questõezinhas para ajudar vocês na realização da atividade, né? E também para tirar alguma dúvida do que ficou durante a aula, né? A gente sempre tem alguns imprevistos, então vamos lá. Gente, eu vou fazer duas questões. Uma que a gente vai fazer a fórmula molecular a partir da fórmula mínima e outra a gente vai fazer a fórmula molecular a partir da porcentagem, tá certo? Então, esse exemplo é o que está no slide. Lá diz o seguinte: determine a fórmula molecular do ácido ascórbico, vitamina C, em que sabemos que a fórmula mínima é C3H4O3 e sua massa molar é 176 gramas por mol. Deu as massas atômicas do hidrogênio igual a 1, carbono igual a 12 e oxigênio igual a 16, tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui a fórmula mínima que foi dada, que é o C3H4O3, certo? Então, galera, e foi dado também pra gente a massa molecular. A massa molecular é 176 gramas por mol. Lembre-se, esse menos aqui, menos 1 aqui em cima, significa aquela barrinha, que é por mol. Ou seja, existem 176 gramas para cada 1 mol dessa molécula, tá certo? Então, gente, o que é que a gente vai fazer? Bem, eu expliquei para vocês que a fórmula molecular, certo? Vou escrever aqui. Fórmula molecular é igual à fórmula mínima, certo? Que é essa daqui. Então já vou colocá-la. Fórmula mínima multiplicada, galera, por N, certo? E quem é N? N aqui, gente, vai ser a massa, tá? A massa molecular, né, dividido pela massa da nossa fórmula mínima aqui, da nossa molécula representada na fórmula mínima. Então a gente vai pegar essa massa aqui, 176, e dividi-la por a massa que a gente encontra nessa fórmula mínima aqui. Então, para tanto, eu vou ter que descobrir essa massa daqui. Quando eu dividir, eu tenho N. Descobrindo N, basta multiplicar pelos índices. Lembrem, o índice é esse número aqui embaixo, que indica a quantidade de átomos que existe em cada elemento químico. Então, a gente vai proceder da seguinte forma. Vou dividir aqui. O quadro é pequeno, então vamos aproveitar os espaços. Gente, na questão foi dada que o hidrogênio tem massa 1, o carbono tem massa 12 e o oxigênio, vou colocar aqui, o oxigênio tem massa 16. O hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios. Certo? Então, eu tenho 4 hidrogênios, vou multiplicar pela massa dele, que é 1. Eu tenho 3 carbonos, vou multiplicar pela massa dele, que é 12. Essa massa foi dada, tá certo? E eu tenho 3 oxigênio, vou multiplicar por 16, que é a massa dele. Gente, quando eu tiver a massa de todos os elementos, eu somo todos eles. Quando eu somar todos eles, eu tenho a massa da fórmula mínima. Então, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 16, 48. Qual é a soma disso tudo aqui? A soma disso tudo aqui, galera, será a nossa massa aqui de baixo. Então, essa nossa massa vai ser
isso aqui, ó, 4 mais 36, 40 mais 48, será 88, certo? Então, pessoal, nós temos essa massa aqui, 88, agora a gente determina N. Então, N é 176 dividido por 88. Essa divisão nos dá 2. N é 2. Agora eu substituo N aqui, ó. Vou dividir aqui o quadro. Então eu vou ter, ó, 2 vezes C3H4O3. Para ter minha fórmula final, em fórmula molecular, vamos multiplicá-la. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 3, 6. Então, encontrei o que a questão me pedia, que era a fórmula molecular do ácido ascórbico, que é a vitamina C, tá certo? Então, o nosso primeiro exemplo é esse. Aí eu vou gravar outro videozinho agora com a porcentagem, tá? Pronto, galera. Então, no slide também, a questão era a seguinte. Para calcular a partir da seguinte estrutura. Nós determinar a fórmula molecular do etano, sabendo que sua massa molar é 30 gramas por mol, sendo 80% em massa de carbono e 20% em massa de hidrogênio. Bem, gente, como nós só temos dois elementos químicos, o carbono e o hidrogênio, quando a gente calcular a massa de um, certo? Eu consigo encontrar do outro sem aplicar a mesma forma. Por quê? Vejamos. A massa do etano, que foi dada é 30 gramas por mol. Então, como eu sei que no etano eu só tenho carbono e hidrogênio, não sei a quantidade, então eu não sei, galera, quanto eu tenho de carbono, nem quanto eu tenho de hidrogênio aqui. Isso aí não foi dado, certo? Eu sei a porcentagem, eu tenho 80% de carbono. O carbono eu tenho 80% em massa e o hidrogênio eu tenho 20% em massa. Veja, gente, se eu só tenho carbono e hidrogênio, quando eu encontrar o carbono, eu pego 30, subtraio o que eu encontrei no carbono, o que sobrar é hidrogênio, tá certo? Eu posso fazer o cálculo inverso, posso calcular o hidrogênio, subtraio 30 e encontro o carbono, tanto faz, tá? Então vamos lá. Bem, se 30 gramas por mol é a massa da molécula, ela representa 100%. Então a massa aqui e a porcentagem dela. Se a massa é 30, ela representa 100%, porque ela é o total. Em carbono, eu tenho 80%. Quanto de massa eu vou ter de carbono? Usei um C em vez de um X. Mas espera aí. Vamos botar X já que eu usei X aqui, tá certo? Então, eu tenho quantos por cento? 80. Eu tenho qual massa? Não sei. Então, vamos calcular essa massa aqui. Meio, gente, extremos. Vamos multiplicar o X vezes 100. 100x é igual 30 vezes 80, 2.400. Eu quero x, então x, eu isolo, repito o que está após a igualdade, o que está antes estava multiplicando, passa a dividir. Dividindo-se 2.400 por 100, eu vou obter quem? Olha, vou cortar os dois zeros, fica mais fácil. 24 dividido por 1, 24. Então, eu obtive quantos gramas de carbono? Eu obtive 24 gramas de carbono. Então, carbono, 24 gramas. É X? Não, gente, não é X, é a massa.
certo? Eu não quero a massa, eu quero o índice, que é a quantidade de átomos de carbono, é o número de mols dele. Bom, eu obtive 24. Se ele é 24, quanto será o hidrogênio? O hidrogênio será 30, que é o total, menos 24, então o hidrogênio será igual a 30 menos 24, que é 6. Então o hidrogênio é 6 gramas por mol. O carbono é 24 gramas por mol. Certo? Pronto, gente. Eu encontrei a massa dos dois. Mas aí falta o quê? Falta eu determinar o número de mol deles. E como eu sei o número de mols? O número de mol será a minha massa pela minha massa molar. Certo? Então, o número de mols, vamos fazer para o carbono primeiro. Então, o número de mols para o carbono é quem? Vai ser a massa dele que eu encontrei aqui. Eu vou até 3/mol, porque aqui é só massa mesmo. A massa que eu determinei é a massa dele, 24, pela sua massa molar. A gente já viu anteriormente que é 12. 24 dividido por 12 dá 2. Então, o número a quantidade de carbono, número de mol de carbono é 2. Falta o de hidrogênio, o cálculo é o mesmo. O número de mol de hidrogênio é a massa que eu calculei, que deu 6, dividido pela massa dele, a massa molecular dele, a massa atômica no caso, né, que é do átomo, que é 1. 6 dividido por 1 dá 6. Bem, gente, eu encontrei o número para o carbono e o número para o hidrogênio. Para o carbono é 2, para o hidrogênio é 6. Basta eu vir na fórmula, que eu não sabia quanto era, só sabia que o etano é carbono e hidrogênio apenas, e substituir os valores que eu determinei. Para carbono eu tenho 2, para hidrogênio eu tenho 6. Então a fórmula dele é o C2H6. Gente, se eu quiser fazer esse mesmo cálculo para o hidrogênio, pessoal, eu faço o mesmo cálculo da mesma forma. Tá certo? Então eu posso fazer a mesma coisa para o hidrogênio e eu vou obter o mesmo resultado. Olha só, 30 é o total. E de hidrogênio eu tenho quantos por cento? De hidrogênio eu tenho 20. Mesmo cálculo, meios extremos. X vezes 100, 100x. 30 vezes 20, 600. X sozinho é 600. 100 estava multiplicando, passou dividindo. Corta, corta. Eu tenho quanto de massa de hidrogênio? 6 gramas. E de carbono eu vou ter quanto? Eu vou pegar o total, que era 30, e subtrair os 6, que é justamente o hidrogênio. Então eu vou obter 24 gramas de carbono. Foi o processo inverso que a gente fez. E qual é o número de mols? Procede da mesma forma. O número de mol de carbono vai ser a massa dele, que eu encontrei, 24, pela massa molar, que é 12. Isso dá 2. O número de mol de hidrogênio é 6, que foi a massa que eu calculei, dividido pela massa molar dele, que é 1. 6 dividido por 1, 6. Então, vejam que eu encontrei os mesmos valores. Tanto faz o processo que eu vou usar, tá certo? Então, em porcentagem, você vai fazer isso. Se tiver 3 átomos, aqui eu só tinha 2, ó. Mas se tiver 3, eu faço para um a porcentagem, faço para o outro a porcentagem, e se eu quiser eu faço para o terceiro a porcentagem, eu descubro tudo isso, tá certo? Então um abraço aí, espero que dê para entender alguma coisa, certo?